Irmãos, vamos abrir a palavra em Esdras capítulo 3, verso 12. Esdras 3, 12. Amém? Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Agora os irmãos, um após o outro, podem estar elevando as suas vozes ao Senhor em oração. Senhor, dá-nos por Tua graça a adequada revelação da Tua palavra. Reconhecemos que somos incapazes no falar e incapazes no ouvir e compreender. Mas a nossa alegria, a nossa esperança está no fato de que somos a habitação do Teu Espírito. E o Teu Espírito tem o encargo de nos revelar a Tua pessoa e obra, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, Ele não falaria nada de si mesmo, mas revelaria tudo aquilo que recebeu do Pai acerca do Filho. Senhor, o Senhor tem sido fiel em todos os tempos com relação a este encargo de edificação da Tua igreja. E cremos que o Senhor está aqui em nós e no nosso meio para levar a cabo o Teu eterno propósito de formar Cristo em cada um de nós, formar Cristo na Tua igreja. Por isso estamos confiados a Ti nesta noite e Te louvamos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo, estamos entregues ao Senhor neste momento, estamos nos adentrando no momento do estudo da palavra. Querido, quero colocar o Teu servo diante do Senhor, usa ele, Deus, da forma que ele possa ser um instrumento diante do Senhor. E a Tua palavra, Deus, vem de encontro a cada um de nós. Nos ensina, Senhor Deus, a se aquietar diante do Senhor. Pelo Teu Espírito, Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Seja mais esse momento da Tua presença. Nós rogamos ao Teu Santo Espírito e venha toda a primazia dos nossos corações. Aquieta a nossa mente, aquieta o nosso coração e se revela a cada um de nós, mostrando a pessoa gloriosa de Deus. Pois é tudo que nós precisamos. Ajuda-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, nesse momento que estamos a Teus pés, a Te ouvir, Teu Espírito fala a Teu povo, cativa as nossas mentes, os nossos corações, para que alegremente possamos ouvir a Tua palavra e obedecê-la, Senhor. Possamos ser mais uma vez edificados por Tua palavra. Amém. E ao sairmos daqui, saiamos cheios de Cristo Jesus. Amém. Para a Tua glória, Pai. Te agradecemos por esse tão grande privilégio. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, retomando então o nosso estudo sobre o livro de Esdras,
que tem como ponto principal o tema edificação da casa de Deus. Nós nunca podemos perder esta linha mestra que percorre tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias. E também podemos citar aqui Ageu e Zacarias, porque são profetas que eram contemporâneos, viveram e foram usados por Deus ao tempo da, digamos assim, a reedificação, a restauração de Israel. Esse tempo de restauração de Israel perdurou por algo em torno de 100 anos. Se nós pegarmos o tempo de Esdras e o tempo de Neemias, não foram poucos dias. Muitas vezes a gente olha para as Escrituras e vemos aqui os relatos que se seguem nos livros e nós nos perdemos na noção de tempo. Mas esse tempo de restauração de Israel, desde que eles retornaram do cativeiro da Babilônia, até a restauração de Jerusalém, perdurou um tempo, mais ou menos como disse, de 100 anos. Só para que tenhamos uma ideia, o templo que está sendo reedificado, cujas bases, nós estamos vendo aqui os alicerces foram lançados, conforme nós lemos aqui no capítulo 3, verso 12, para que ele fosse reconstruído, durou mais ou menos um período de 22 anos, desde que o povo desde quando saiu o decreto de Ciro, para que o povo subisse a reedificar o templo, e o término, a conclusão e consagração deste templo. 22 anos. Às vezes nós queremos, irmãos, que a obra de Deus seja no estalar de dedos, e nós nos frustramos quando isso não acontece. Mas Deus não está preso no tempo, que o tempo é algo humano. Deus é eterno, Ele sempre existiu e sempre existirá. Como é dito nas Escrituras, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia apenas. Então o Espírito deixa muito claro que o nosso Senhor não está restrito a esse elemento tempo. Isso é coisa de nós homens, nós que o percebemos, não é verdade? Então aqui, nesse processo então de reconstrução ou reedificação da casa de Deus, nós já estudamos alguns elementos importantes, mas chegamos no verso 12. E no verso 12, como nós lemos inicialmente, diz assim: porém muitos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa. Qual é esta primeira casa? A primeira casa foi o templo edificado por Salomão. Então nós sabemos que o cativeiro na Babilônia durou algo em torno de 70 anos. Por 70 anos o povo de Israel ficou cativo, o povo judeu ficou cativo na Babilônia, né? Eles foram como que levados da sua terra para a capital do mundo daquela época, que era a Babilônia, o maior império daquele tempo. Lá, irmãos, muitas pessoas foram ainda muito jovens para esse cativeiro. Então, quando encerrou esse período de 70 anos, essas pessoas que foram levadas cativas muito jovens, retornaram, né? Então, muitos jovens ainda, eles haviam visto o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, por ocasião da invasão, né, de Jerusalém. Ele destruiu a cidade, ele destruiu o templo e ele levou o povo cativo. Então esses jovens que foram muito cedo para a Babilônia retornaram, eles haviam visto o primeiro templo. E agora, como sacerdotes, como cabeças de famílias, né, eles olham as bases, os alicerces do novo templo que estava sendo reerguido, e a palavra diz que há uma tristeza no coração deles, há um choro. Por que isso, irmãos? Porque eles viram a glória daquele templo anterior, era muito maior, talvez muito mais belo, né? E agora eles estão vendo o novo templo que é reerguido, que não tinha a glória do mesmo templo, do primeiro templo que foi construído e edificado por Salomão. Então isso traz como que uma tristeza ao coração deles. Veja aí, o texto segue assim: choraram em alta voz quando à vista foram lançados alicerces
À sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então, havia ali, no momento em que os alicerces estavam sendo lançados, os fundamentos do templo estavam sendo lançados, havia uma mistura. Por um lado, choravam, porque aquele templo novo não tinha a mesma proporção, a mesma grandiosidade do templo, do primeiro templo. Mas também havia alegria, porque Deus estava cumprindo aquilo que havia prometido através deles, de reedificar a sua casa, de reedificar a cidade, de restaurar Israel, né? Irmãos, aqui há uma lição espiritual para nós. Primeira coisa, quando nós falamos de primeira casa e segunda casa, dentro do contexto histórico, eu já expliquei para os irmãos, mas e dentro do contexto espiritual nós sabemos que a primeira casa era terrena, era um símbolo, uma figura da outra e segunda casa que viria, que é a celestial. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 7, tenhamos talvez uma visão mais adequada sobre isso que estamos conversando aqui. Atos capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 44. Mas todos os 60 versículos de Atos 7 têm um tema. O tema se chama a casa de Deus. Estevão, um homem então que era um diácono, cheio do Espírito de Deus, ele começa então a falar sobre a casa de Deus. Estevão, não sei se os irmãos se lembram, foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, foi a primeira pessoa após o nascimento da igreja aqui na terra, que é morto por causa do testemunho. E o tema dessa primeira morte, o que levou à primeira morte de um filho de Deus após o nascimento da igreja, se chama a casa de Deus. Então olha aí a partir do verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Estão vendo? O tabernáculo lá no deserto, ele era um modelo que foi mostrado a Moisés. Verso 45. O qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Então aqui nós estamos vendo a primeira casa lá que nós mencionamos em Esdras, que os sacerdotes choravam, né? Se lembrando dela. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Agora veja só o 54, nós vamos encerrar aqui. Ouvindo eles isto, quem que eram eles? Os religiosos da época. Enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele.
Então, à medida que a realidade da casa de Deus ia sendo manifesta do ponto de vista espiritual, os religiosos rangiam seus dentes de raiva contra Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo. Eu estou citando esse texto e lendo com os irmãos, porque no quadro geral, a primeira casa significa o modelo, conforme nós lemos, em que Estevão fala que primeiro houve um tabernáculo no deserto. Esse tabernáculo foi levado com Josué por ocasião da invasão, digamos assim, da conquista de Canaã. O tabernáculo estava presente e posteriormente esse tabernáculo foi convertido em uma casa construída por Salomão. Porque seu pai Davi já rogava a Deus que lhe permitisse construir uma morada ao Deus de Jacó. Então os irmãos percebem que a primeira casa é material, é terrena, foi edificada por homens no seu dado tempo, né? Agora, a segunda casa, irmãos, ela não foi edificada por homens, porque Estevão continua falando e diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, né? Isso significa que Deus proveria para si uma casa, Deus proveria para si um templo em que ele pudesse habitar, mas essa provisão seria obra inteiramente realizada pela graça do nosso Senhor. Que casa é esta que Deus está edificando para si? Esta casa, essa segunda casa, é a casa chamada igreja, a assembleia dos chamados para fora. Esse é o significado da palavra igreja. Irmãos, então temos que entender a glória desse tema e temos que entender o privilégio de estarmos aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor quando ela fala sobre a edificação da casa, no sentido de que a glória da segunda casa é incomparavelmente maior do que a glória da primeira casa, que era apenas um modelo, uma figura da real e da verdadeira. Então, uma vez que entendemos esta questão, nós vamos voltar ao livro de Esdras. Só vou fazer uma menção aqui, onde então os sacerdotes choravam diante daquela situação. Havia choro e havia alegria, por causa dos fundamentos da segunda casa que estavam sendo construídos na reedificação do templo no tempo de Esdras. Por que eu estou fazendo menção disso? Me deixe parar aqui para nós conversarmos. O profeta Ageu, no seu capítulo 2, eu acho que é interessante nós irmos lá, ele é contemporâneo do tempo que estava sendo reedificada a casa de Deus. Vamos até Ageu capítulo 2. Encontraram? Então Esdras capítulo 3, mais uma vez correndo o risco de ser insistente, mas é para ficar fixado na nossa mente e nós não perdermos. Em Esdras capítulo 3, os alicerces estão sendo lançados do templo, e à medida que isso acontece, há júbilo, há louvor, mas há também choro das pessoas que viram o primeiro templo, certo? Agora veja o que Ageu vai falar sobre isso. Vamos ler Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada a vossos olhos? Então os irmãos estão percebendo? Os sobreviventes do cativeiro olhavam aqueles fundamentos que eram postos
e se lembravam do templo que Salomão edificou, e era como se aquele novo templo fosse nada, porque a sua glória era muito menor do que da primeira casa. E é isso que Ageu está tratando aqui. Veja o que ele vai dizer, irmãos, né, sendo usado pelo Espírito de Deus. Verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez mais, dentro um pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui, irmãos, o profeta Ageu, sendo usado pelo Senhor, ele consola e encoraja o povo a edificar, dizendo assim: esta última casa, embora hoje não pareça, ela será mais gloriosa do que a primeira casa. Vocês estão vendo uma limitação material, porque o outro templo era muito mais rico, muito mais formoso, mas minha é a prata, meu é o ouro. E eu trarei todas as coisas preciosas das nações até esta casa. Eu estou no meio de vós. O meu Espírito está no meio de vós. Então são palavras de encorajamento para que o povo prosseguisse na edificação da casa de Deus. Irmãos, hoje nós olhamos para a igreja e vemos que realmente somos desafiados pelo Senhor, assim como o povo que estava cativo na Babilônia foi desafiado a subir a edificar. E nós percebemos que o quadro geral hoje, do ponto de vista espiritual da igreja, ele é um quadro, irmãos, triste. É um quadro terrível, quando nós olhamos as barbaridades que estão sendo feitas hoje. E muitas vezes nós olhamos: Senhor, mas a tua igreja dos primórdios, a tua igreja quando o Senhor a trouxe à terra, a formou na terra, onde nós tínhamos ali Pedro, Paulo, João, outros irmãos, era uma igreja tão gloriosa, eram irmãos com compromisso com o Senhor. O Senhor fazia grandes sinais, prodígios, maravilhas por intermédio deles. Né? Os irmãos se reuniam, oravam, as bases dos lugares onde eles estavam tremiam. Né? Então nós vemos todas essas circunstâncias. Nós vemos irmãos que vendiam tudo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, né? Para que aquele produto da venda fosse distribuído entre os irmãos necessitados. Então nós vemos todo esse quadro de evangelização, dia a dia, é dito lá em Atos, que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos pela palavra, e que nenhum considerava nada exclusivamente seu, mas tudo era comum a eles. Havia neles uma unidade em espírito, uma comunhão de mente, de coração, a palavra descreve. Eles contavam com a simpatia das outras pessoas que não criam no Senhor. Então as pessoas incrédulas olhavam aquele povo e admiravam aquele povo. Eles contavam com a simpatia. Então nós olhamos esse quadro e olhamos hoje como a igreja está, 2000 anos depois. Nós vemos escândalos, nós vemos homens preocupados com a sua ganância, nós vemos as pessoas preocupadas com o Deus da prosperidade, nós vemos aí os tais sinais sendo muitas vezes fraudados, falsificados. Então nós vemos esse quadro hoje e não é como que o nosso coração, irmãos, pesa diante disso. Olhando aquela, digamos assim, glória inicial da casa de Deus, a igreja de Deus,
e esta glória agora da igreja atualmente, dos últimos séculos, dos últimos dias, podemos dizer assim. Então isso às vezes nos traz uma desmotivação de avançar, de nos envolvermos com a edificação da casa de Deus. Essa é a preocupação do Senhor para nós hoje, de olharmos para esse quadro e falar, não, realmente hoje é difícil. Pela manhã, quando estávamos compartilhando a palavra, na reunião de compartilhar, essa nota foi tocada, que hoje nós olhamos para as pessoas assim que são tão terríveis, a gente pensa assim, nossa, mas é tão difícil, é quase impossível essa pessoa crer no Senhor, duvidando do poder do Senhor de restaurar vidas, né? Nós temos nos preocupado assim, muito mais conosco do que no aspecto corporativo. Então essas situações, irmãos, podem nos trazer desânimo, como foi a preocupação do Senhor nesse processo de reedificação do templo em Jerusalém. Mas alguns elementos que foram ditos aqui não são só para o povo que estava edificando aquele templo em Jerusalém. Alguns elementos aqui foram ditos para nós, a igreja do Senhor. Então prestem atenção, irmãos. Vamos voltar os nossos olhos aqui para Ageu capítulo 2 novamente, para alguns pontos que eu separei. Veja o verso 4. Sê forte, a parte B do verso 4. Sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente, quando nos envolvemos na edificação da casa de Deus, talvez não com a mesma glória dos primórdios da igreja, Deus assim mesmo está conosco. Ele nunca nos abandonou. Às vezes temos a impressão, não, Deus agia e fazia no tempo de Pedro, no tempo de Paulo. Hoje Deus não age mais. Mas o que nós vemos aqui? Eu sou convosco. Esse é o primeiro detalhe. Vamos avançar aí no verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, veja aí, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Segundo ponto, irmãos, quando nos envolvemos com as coisas de Deus, não devemos temer as consequências disso. Quais seriam as consequências? Muitas vezes, quando envolvemos com as coisas de Deus, outras coisas ficam em segundo plano. O trabalho, os projetos desta vida, elas vão ficar em segundo plano. E há muitas vezes um certo temor do nosso coração, de deixarmos essas coisas no lugar que elas devem estar, no segundo plano, para que Cristo ocupe a sua centralidade em nossas vidas. Nós somos apegados à família, nós somos apegados ao trabalho, nós somos apegados ao dinheiro, nós somos apegados a questões emocionais, psicológicas e assim por diante. Muitas coisas capturam os nossos corações e nós temos medo de deixar para nos envolver com aquilo que é do Senhor, a edificação da sua casa. Irmãos, marque aí Ageu. Vamos voltar em Esdras rapidamente aqui. Esdras capítulo 10. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Porém, pois façamos aliança com o nosso Deus,
de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Os irmãos percebem que situação drástica é essa daqui? O povo de Israel voltou cativo da Babilônia, cumprindo assim a vontade do Senhor, reedificaram a casa, a cidade estava sendo reedificada, e alguns começaram a se casar com mulheres estrangeiras. Por que isso é grave do ponto de vista da palavra de Deus? O povo de Israel se casar com mulheres, os homens de Israel se casaram com mulheres estrangeiras. Porque as mulheres estrangeiras tinham outros costumes, tinham outras crenças. Os irmãos entendem isso? Eram povos pagãos que obedeciam outros deuses, que seguiam outros deuses. Então, quando havia este casamento entre alguém do povo do Senhor com alguém pagão, o que acontecia? Esses costumes terríveis de adoração, de idolatria, era trazido para dentro de Israel. Foi assim que o povo tropeçou inicialmente. Então, isso era algo grave, esta união. Mas o povo começou a transgredir a palavra de Deus novamente nesse sentido. Se misturar com o mundo. É o que é a nossa linguagem hoje, né? Um filho de Deus se misturando ao mundo. Antigamente aqui estamos traduzidos para o povo de Deus, os homens de Deus se casando com mulheres estrangeiras. Mas havia um outro fator muito mais agravante, irmãos. Porque nós sabemos que a linhagem terrena de Cristo, Jesus viria de uma linhagem de Israel. Então, como nosso Senhor, nosso Salvador viria de uma linhagem misturada com outros povos? Então, essas questões eram questões extremamente graves aos olhos do Senhor, essa mistura. Então, isso chega ao conhecimento de Esdras. E Esdras então ora, faz confissão pelo pecado do povo, se humilha e o povo se une a ele, nesse espírito de arrependimento. E aí eles vão dizer o quê? Nós vamos despedir essas mulheres, ou seja, nós vamos nos separar delas. Mas irmãos, quais são os elementos que formam a família? Muitas vezes o amor, né? Esses homens já tinham filhos com essas mulheres, já tinham uma vida com elas. Então não pensemos que foi fácil isso daqui. Eles tiveram que abrir mão de muita coisa para então se adequarem à vontade do Senhor, para estarem envolvidos na edificação da casa de Deus. Os irmãos percebem isso? Então, voltando para Ageu, o que nós temos em Ageu? Não temais, eu sou convosco. Segundo a aliança que eu fiz, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Irmãos, nós não devemos temer, deixar para então nos envolvermos com aquilo que é do Senhor. São coisas difíceis, são decisões difíceis muitas vezes que nós temos que tomar. Mas nós não devemos temer. Certamente a recompensa, não devemos olhar a recompensa, mas as nossas expectativas por fazer isso não serão frustradas em Deus. Assim como Israel não foi frustrado diante dessa terrível decisão que teve que tomar, né? De despedir as mulheres e os filhos. Os irmãos se lembram de Abraão? Abraão, o pai da fé. Ele teve um filho com a serva, mas aquele filho não era filho da promessa. Então o que ele teve que fazer? Despedir, deixar ir o seu próprio filho embora. Porque ele não poderia herdar junto com o verdadeiro herdeiro, que foi aquele que Deus havia prometido. Então a vida cristã, irmãos, é uma vida de deixar, de desapegar das coisas daqui deste mundo, para envolver com as coisas que são do Senhor. Isso se chama santificação. O que é santificação? Estar separado para o uso exclusivo de Deus. Irmão, como eu faço isso? Eu tenho que, então, abandonar tudo. Eu tenho que ser uma pessoa solteira,
Me envolver nos projetos de evangelização, não fazer mais nada? Não, o nosso coração tem que ser santificado. Se o nosso coração for santificado, a família estará no seu devido lugar, que é algo importante dentro do projeto do Senhor. O trabalho estará no seu devido lugar, porque ele também tem sua importância na palavra de Deus. E todas as outras coisas estarão no seu devido lugar. Agora, quando nós nos apegamos a isso, essas coisas ocupam a posição central nos nossos corações. E só pode haver um centro, não tem dois centros. Dizem que a cidade de Ji-Paraná, para quem não é de lá, fui poucas vezes lá, mas que lá tem dois centros. Isso é uma conclusão errada. O centro, só existe um centro, não é verdade? Ela diz que Ji-Paraná tem dois centros. Achei estranho essa colocação aí, né? Mas é porque centro, esse nome já diz tudo, né? Não existem centros, mais de um centro. Existe só um centro. Se o Senhor não for o centro, outra coisa será o centro das nossas vidas, não é? Não devemos temer em deixar. Eu vou aqui colocar, irmãos, uma palavra do nosso irmão Paulo. Ele diz assim, que deixando as coisas que para trás ficam, ele corre para o alvo. O escritor de Hebreus fala assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado que nos assedia de forma terrível, corramos para o alvo. O que é peso? Peso, nessa linguagem do escritor de Hebreus, são as coisas lícitas da vida, mas que ocupam o centro das nossas vidas. É um peso para a nossa caminhada cristã. Então tem o peso e tem o pecado, são dois impeditivos de que nós possamos completar a carreira de forma adequada, de que possamos nos envolver à edificação da casa de Deus de forma adequada. Porque nesses tempos que se aproximam da volta do Senhor, Ele tem despertado o nosso espírito para isso, para edificarmos a sua casa. Nós já temos estudado sobre isso. Isso requer envolvimento, irmãos. Isso requer envolvimento. Quando nós estudamos Neemias, é dito lá que o muro da cidade começa a ser restaurado. Então nós não estamos saindo do assunto, é edificação. E lá é interessante, quando você vai estudar Neemias capítulo 3, por exemplo, que cada um edificava do lado do outro e à frente da sua casa. Então na frente da minha casa o muro estava com problemas, eu edificava lá na frente da minha casa, aquela parte do muro. O que significa isso? Que a responsabilidade na edificação é pessoal. Cada um de nós devemos nos envolver na edificação, no que concerne ao propósito de Deus. Então que nós sejamos encorajados. Vamos voltar agora, só para concluirmos, Esdras capítulo 3. Concluirmos Esdras 3 aqui. Haviam outras notas ainda para colocarmos lá em Ageu. Nós vamos ficar com essas duas notas que mencionamos. Então vamos prosseguir aqui na leitura de Esdras capítulo 3, verso 12. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Então, uma última impressão que o Espírito do Senhor traz no meu coração, principalmente nesse verso 13, de muito longe se ouvia os gritos de júbilo, quando a casa de Deus vai sendo edificada.
Em outras coisas, a casa de Deus não é uma obra secreta, é algo que se dá testemunho. É algo que não se coloca, como o Senhor diz, uma candeia debaixo da mesa. Se coloca ela num lugar que brilhe a sua luz. Irmãos, preste atenção nisso. Nós que somos filhos de Deus, foi determinado pelo Senhor que sejamos sal da terra e luz do mundo. Você não tem como ser luz do mundo vivendo a sua vidinha e eu vivendo a minha vidinha em particular ali, seguindo os meus interesses, os meus projetos. Nós somos destinados a ser luz do mundo. Onde quer que nós formos, a vida de Deus deve resplandecer. Então o Senhor poderá dar o seu adequado testemunho diante desse mundo. Você sabe o que significa sal na Bíblia? Por um lado, conservante. Antigamente não tinha freezer, não tinha geladeira. Como é que eles mantinham a carne que ela pudesse durar um tempo? O alimento, a carne que era perecível. Salgava ela. Conservante. Então nós, como testemunhas e baluartes da verdade, somos, de uma certa forma, o conservante desse mundo que tem um declínio moral cada vez maior. Onde tudo hoje pode, em nome do amor, em nome da felicidade, tudo hoje é bem explicadinho, não é verdade? Mas há um povo nesse mundo que sustenta a verdade, que conserva os princípios morais contidos na palavra de Deus e que não negocia com a verdade de Deus. Luz e sal deste mundo. Aí o Senhor vai dizer, só para concluir, se o sal não salgar, ele não serve para nada, a não ser jogado fora e pisado. Porque sal só tem uma única função, né? Se ele não salga, qual que é a outra função dele? Então Deus nos salvou, nos chamou, nos regenerou com uma única função: a edificação da sua casa. Se nós, irmãos, não estamos envolvidos, não temos interesse na edificação da casa de Deus, para que nós servimos? Nós não somos mais do mundo e também não nos envolvemos com as coisas do Senhor. Nós ficamos naquele meio caminho ali, não serve para nada. Nem é frio, como diz o Senhor à igreja de Laodiceia, porque não és nem frio e nem és quente. Eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Você está me causando náuseas com isso. Uma hora você quer as coisas de Deus, outra hora você quer as coisas do mundo, e ali você vai pisando um pé no mundo, um pé no céu, um pé no mundo, um pé nas coisas espirituais. Isso é terrível, terrível. Então que o Senhor nos ajude. Que nós precisamos que o Senhor nos ajude, irmãos. É um caminho difícil. Aquele povo jamais teria despedido aquelas mulheres se o Espírito de Deus não tivesse constrangido o coração deles através de Esdras, um instrumento da parte do Senhor, né? Então que o nosso coração seja constrangido diante do Senhor. E cito aqui um último texto: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que morreram não sirvam mais os seus interesses, mas sirvam e vivam por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Que o nosso coração possa ser constrangido por isso. Ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Amém? 10 minutos, irmãos, restam para o término da nossa reunião. O que temos entendido do Senhor? Vamos orar sobre aquilo que ouvimos, sobre aquela impressão que o Espírito deixou nos nossos corações nesta noite, pela palavra dele. Os irmãos podem orar em voz alta, mas considerando a palavra do Senhor que foi aberta. Amém? Então vamos ter esses 10 minutos de oração que restam para o término da reunião. Senhor, somos gratos a Ti. Olhamos hoje todo esse quadro terrível
e de degradação da Tua igreja, Senhor. E muitas vezes tendemos a desanimar, porque nos lembramos, pela Tua palavra que nos foi revelada, que a igreja dos primórdios era tão fervorosa, Senhor. A igreja dos primórdios era tão poderosa por causa da Tua vida que abundava por meio dela. A Tua vida, os irmãos cheios do Espírito, Senhor, eles eram eficazes na evangelização, eles eram eficazes no cuidado uns com os outros, com a Tua igreja. Mesmo debaixo de tanta perseguição, eles não desanimavam, eles não recuavam, Senhor. A vida deles não era mais importante do que as coisas concernentes ao Teu reino. E olhamos hoje a situação da Tua igreja, onde muitas vezes uma chuva, muitas vezes nos atrapalha de nos reunirmos para ouvir a Tua palavra. Muitas vezes um programa de televisão é prioridade, ao invés de estarmos assentados aos Teus pés, recebendo do Senhor a Tua palavra. Senhor, como nós muitas vezes nos desesperamos com isto, mas nos lembramos e somos ensinados pelo Senhor hoje, que o Senhor é um Deus de fidelidade, o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que vem com a Tua palavra hoje para nos dizer que nós não devemos desanimar, porque o Teu Espírito está no nosso meio, Senhor, e nós não devemos temer quando nos envolvemos naquilo que é da Tua vontade, na edificação da Tua casa. Ajuda-nos, Senhor, por Tua graça, constrange os nossos corações. Senhor, diante da Tua palavra, Pai, queremos a Ti, pedimos perdão, Pai. Sim, Pai. Pelo tão grande que somos, ó Pai, falhos nas nossas caminhadas. Sim. Senhor, o Senhor nos salvou para a edificação da Tua casa. Amém, Senhor. Então, Senhor, que isso se cumpra em nós. Amém. Pela unidade do Teu corpo, viver em cada um de nós que é a Tua igreja. Amém, Senhor, Senhor. nós precisamos da Tua palavra viva e eficaz dentro do nosso ser. Amém. Para que possamos verdadeiramente testificar, Senhor. Mas, Senhor, como eu disse, nós dependemos de Ti. Para isso, desperta-nos, ó Pai. Tira desse sono, Senhor, que está tanto leve, não queremos nos despertar. Amém, Senhor. Desperta, Senhor, para que haja encorajamento na vida da igreja. Sim, ó para que Pai. haja unidade no corpo de Cristo, ó Pai. Sim, ó Para que Pai. precisamos da busca de Ti cada vez mais, Senhor. Amém, Em Senhor. alegria, em contentamento, Senhor. Em estar buscando Tua face dia a dia. Amém. Senhor, nós queremos de Ti mais e mais. Mas para isso o mundo tenta nos tragar, Senhor. Os envolvimentos, as coisas, as tarefas, Senhor. Mas não permita, ó Pai. Porque a Tua palavra que se prevaleça em nós. Amém, Nós Senhor. te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos busca com Teu grande amor a viver a unidade da igreja. Amém. Para a salvação da Tua casa, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Permite, Senhor, que nós venhamos a desanimar na nossa caminhada. Sim, Senhor. Senhor, nós cremos na Tua palavra, que Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, há de terminar. Amém. Nós estamos confiados plenamente no Senhor. Assim como o Teu Espírito, Senhor, tocou ali quando Lésbia orava, tocou no coração do Teu povo ali na hora, estar junto com ele, clamando, orando a Ti. E o Teu Espírito revelou o pecado deles. O Teu Espírito revelou que eles estavam misturados com as coisas, com aquilo que não deveriam estar misturados. Sim, sim. O Teu Espírito, então, convenceu aquele povo para que houvesse um arrependimento e uma separação. Assim, nós, hoje, precisamos que o Teu Espírito conduza os nossos corações. Sim, Pai. Que o Teu Espírito revele a cada um de nós o nosso pecado, Sim, Senhor. a nossa desobediência. E que haja um espírito de arrependimento em
cada um de nós. Amém, Senhor. Para que nós possamos voltar aos teus caminhos e sermos edificados para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Senhor, nós precisamos da pessoa gloriosa de Cristo vivendo em nós. Sim, ó Pai. Senhor, revela tudo isso para nós, Senhor. para que nós possamos ser o sal da terra Sim. e a luz do mundo. Amém. Senhor, aonde nós estivermos, nós devemos fazer a diferença. Não porque nós temos capacidade, mas porque a pessoa de Cristo vive em nós. Amém. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Edifica, visita a tua vinha, Senhor, para que possamos glorificar o teu nome. Amém. Ajuda, por misericórdia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bendito teu nome, Senhor. Amém, irmãos?